Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar da investigação que está a ser levada a cabo pelo Ministério Público sobre alegada corrupção do nosso Diretor-Geral para o Futebol, Luís Gonçalves. Vamos também falar dos apagões que existem em acontecimentos em que o Benfica é interveniente. E vamos terminar com polvo, seja ele no domínio do Periquito ou seja ele no domínio do DCAP de Lisboa. Comecemos então pela investigação que está a ser levada a cabo pelo Ministério Público. Nessa investigação, e finalmente agora com mais dados, visto que o mesmo já confirmou que a investigação está em curso, ficamos todos a saber então que existem dúvidas sobre os comportamentos do engenheiro Luís Gonçalves relativamente à descida do árbitro Tiago Antunes. Bem, sobre o árbitro Tiago Antunes tudo já foi dito, para além da sua incompetência, para além dos seus atos caricatos como expulsar ou mandar expulsar Brahimi pelo facto do Argelino ter dito qualquer coisa que ele não tinha compreendido. Para além de tudo isso, ficamos agora a compreender que há qualquer coisa de estranho que aqui acontece. Vejamos, das duas uma, ou há dois pesos e duas medidas para tratar casos idênticos, ou então há algo que nos está a escapar. Relativamente ao engenheiro Luís Gonçalves, existem dúvidas sobre os seus procedimentos. Muito bem. E então não há dúvidas sobre aquilo que levou à descida do árbitro internacional madeirense Marco Ferreira? Não há dúvidas relativamente às afirmações de Jorge Jesus em relação ao árbitro Jorge Ferreira? Recordando, relativamente ao árbitro Jorge Ferreira, Jorge Jesus, num Sporting Estoril, afirmou, e as câmaras de televisão apanharam Jorge Jesus a dizer: "Eu sei muito do ano passado". Então o Ministério Público não quer saber o que é que Jorge Jesus sabe? Não é estranho que o Ministério Público não queira uma investigação acerca destas afirmações? E relativamente ao árbitro Marco Ferreira? Bem, então aí o caso ainda é mais escandaloso. O árbitro Marco Ferreira, um árbitro internacional, que ainda por cima, na época que desceu, foi indicado para arbitrar a final da Taça de Portugal, prémio para aqueles que por norma são os melhores árbitros da época. O árbitro Marco Ferreira, entre outras coisas, teve duas declarações públicas extraordinárias. Numa, disse que Vítor Pereira, à data, o Presidente do Conselho de Arbitragem, lhe ligava sempre antes dos jogos com o Benfica, para ele ter cuidados especiais. Outra afirmação foi dizer que procurou Luís Filipe Vieira para lhe perguntar se ele tinha algo contra ele. Ora, estes dois factos não são indiciadores de práticas menos corretas que podem ter acontecido. Não há dúvidas se aconteceram aqui alguns ilícitos. Então há dúvidas relativamente à descida do árbitro Tiago Antunes e relativamente a estes dois casos que acabei de relatar não há dúvidas. O Ministério Público não tem dúvidas acerca disto. Não compreendemos. Não compreendemos e é mau que fique dúvida porque é que uns casos são investigados e outros não. Agora, também já percebemos uma outra coisa, e isso foi dito por Rui Pedro Brás no programa Mais Basteadores de quarta-feira à noite. Rui Pedro Brás afirmou que esta investigação tem por base uma denúncia do Benfica. E esta afirmação é uma afirmação extremamente importante, porque percebemos todos que o Ministério Público, e muito bem, investiga uma denúncia, mas ficamos também a perceber o desespero, mais uma vez, que o Benfica está. O desespero em que o Benfica vive. O Benfica quer a toda a força arranjar um termo comparativo com aquilo de que está a ser alvo. Uma investigação por corrupção levada a cabo pela Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária. E este é que é o ponto. O Benfica quer criar ruído, o Benfica quer criar termos comparativos, o Benfica quer, com toda a força, que a lama na qual está envolvido atinja também as outras casas e, como tal, vai colocando essa mesma lama na ventoinha. É uma vergonha, mas nós esperamos que os casos que identificamos aqui, Marco Ferreira e Jorge Ferreira, sejam devidamente investigados. E o Benfica continua a ter coisas absolutamente sui generis no seu comportamento. Desta vez são os apagões. O Benfica já é conhecido pelos apagões há muito tempo. Desde logo pelo apagão que existiu no Estádio da Luz no dia em que o Futebol Clube do Porto foi campeão nesse mesmo estádio. O apagão que Adão Mendes pretendeu que Pedro Guerra fizesse aos e-mails, mas pelos vistos o nosso amigo merceeiro esqueceu-se de apagar tudo. O apagão também que agora que aconteceu há poucos dias do vídeo-árbitro no Desportivo das Aves Benfica, e agora tivemos o apagão do sistema de videovigilância do Estádio da Luz. Portanto, o Benfica é especialista em apagões. Desta vez aconteceu uma coisa extraordinária. Segundo um relatório da Comissão de Instrutores da Liga, no período que mediou de dezembro de 2016 a maio de 2017, o sistema de videovigilância do Benfica não funcionou corretamente. Ora, o
que é absolutamente estranho é que a Comissão de Instrutores tenha efetivamente indicado que o Benfica devia ser castigado e o Conselho de Disciplina não o tivesse feito. Eu gostava de recordar aqui aquele que foi o acórdão do Conselho de Disciplina que foi conhecido esta semana. Diz ele: durante o período temporal compreendido entre dezembro de 2016 e maio de 2017, o Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD não manteve em perfeitas condições de funcionamento, de acordo com o preceituado nas leis aplicáveis, no estádio que utiliza, um sistema de videovigilância que permitiu-se o controlo visual de todo o recinto esportivo e respectivo anel ou perímetro de segurança, dotado de câmaras fixas ou móveis, com gravação de imagem e som e impressão de fotogramas, e conservasse durante 90 dias a gravação de imagem e som dos espetáculos desportivos aí decorridos. Ora, perante a gravidade desta situação, e é grave porquê? Porque significa que existiu uma absoluta impunidade em tudo aquilo que aconteceu no Estádio da Luz durante este período. Significa que puderam ser praticados atos que fossem porventura criminosos e nos quais não existem documentos que possam suportar isso. Ora, perante esta situação, a Comissão de Instrutores propôs um castigo ao Benfica por violação do artigo 127 do Regulamento Disciplinar. Ora, qual não é a estranheza quando o Conselho de Disciplina iliba o Benfica e reforça ou sublinha esse facto da seguinte forma: é inquestionável que a mera verificação do facto ou do resultado não pode implicar direta e automaticamente a responsabilização da arguida, já que nos inovemos no domínio de uma responsabilização subjetiva. Competia à Comissão de Instrutores provar que a arguida praticou factos culposos e ilícitos. E foi o que não fez, desde logo porque não apresentou, nem na instrução nem na audiência, qualquer meio de prova passível de imputar à arguida atuação dolosa ou meramente negligente. Ora, não é um comportamento negligente estar de dezembro de 2016 a maio de 2017 sem videovigilância de acordo com o regulamento? Não é? Que atos teve o Benfica? Que atitudes teve o Benfica para que isto fosse corrigido? E foi preciso tanto tempo para que isto fosse corrigido? Olhem, relativamente ao Regulamento de Segurança do Estádio da Luz, o IPDJ tratou disso em 3 dias. E o Benfica não foi capaz de resolver isto tão rapidamente? Bom, afinal de contas o Conselho de Disciplina está a dizer que os elementos do Benfica são incompetentes. Mas os mesmos que não têm um sistema de videovigilância, pelos vistos, conseguiram aprovar o Regulamento de Segurança em 3 dias. Ou será que viemos agora aqui descobrir o que é que estava a fazer com que o Regulamento de Segurança do Benfica não estivesse aprovado? Será que era pelo facto da videovigilância não estar a funcionar? Fica a dúvida no ar. E fica a dúvida no ar porque, mais uma vez, esta falha, este apagão do Benfica, permitiu a impunidade não só das suas claques, como dos adeptos em geral que estiveram no estádio do Benfica neste período de tempo. Portanto, é mais uma vergonha que acontece no futebol português, é mais um caso em que o Benfica é protegido e ilibado de factos onde, obviamente, teve comportamentos negligentes. Meus caros, falamos agora um pouco do polvo que continua a agraçar no futebol português e que esta semana teve mais um tentáculo a ser descoberto, desta vez no senhor Horácio Periquito. Bom, este Periquito, que é um vogal do Conselho Fiscal da Federação Portuguesa de Futebol, um benfiquista, confesso, um grande benfiquista, nas próprias palavras dele, demonstrou mais uma vez aquilo que é o polvo. E o polvo é precisamente este conjunto de relações que existem e que fazem com que coisas que sejam do domínio privado, coisas que não devem ser conhecidas pelos clubes, coisas que não devem ser conhecidas no exterior, sejam, afinal de contas, conhecidas pelo Benfica ou pessoas que com ele se relacionam. E, mais uma vez, o C. Periquito veio unicamente ser mais um caso de polvo a lampião. Mas sobre este caso eu não quero estar a falar muito, porque o Sr. Horácio Periquito já se demitiu, e só é pena que não tenha acontecido, por exemplo, o mesmo ao Sr. Júlio Loureiro, quando ficou provado que o mesmo facultava informação confidencial ao Benfica. E, portanto, este caso é só mais um caso de demonstração daquilo que é o polvo, mas é também a demonstração cabal de que nós todos vamos continuar a combater o polvo e todos vamos continuar a combater esta verdadeira praga
que existe no futebol português. Enquanto existir polvo, nós não vamos descansar. E aparentemente temos mais um braço armado do polvo. E pelos vistos, agora é o TCAP de Lisboa. O TCAP de Lisboa efetuou um pedido com caráter de muito urgente, para o Tribunal de Guimarães, solicitando uma cópia do acórdão relativo à Operação Fénix, na qual Jorge Nuno Pinto da Costa e Antero Henrique eram considerados arguidos. Ora, este caso que foi trazido à liça pelo Batalha 1893, com caráter de exclusividade a nível nacional, pelos vistos, não está a merecer grande atenção da comunicação social e não só. Desde logo dizer que este é mais um exemplo daquilo que é o Batalha. O Batalha vai continuar a denunciar aquilo que é o polvo. Mas esta medida com caráter absolutamente excepcional e sem precedentes na justiça portuguesa, pelos vistos, não está a merecer atenção da parte da comunicação social. É bom dizer que o procurador João Paulo Centeno atropela de forma nítida uma decisão de um magistrado do Ministério Público de Braga. E como tal, pelos vistos, este processo não teve o final pretendido por alguns e como tal atropela-se um magistrado do Ministério Público. Pelos vistos, em Portugal, a justiça só é boa quando alguns têm as decisões que querem. Quando alguns não têm as decisões que querem, então a justiça, pelos vistos, já é má e os magistrados do Ministério Público levam com absolutos atestados de incompetência. Como disse, esta medida é uma medida nunca vista em Portugal, nunca vista na justiça em Portugal, mas, como pelos vistos, este caso, e foi dito por alguns advogados que nele intervieram, este caso era uma verdadeira guerra Norte-Sul, pelos vistos, o Sul continua a querer sobrepor-se ao Norte e o TCAP de Lisboa, pelos vistos, é um bom exemplo disso. Mas como disse, este caso, por se tratar de uma guerra Norte-Sul, e repito, quem o diz não sou eu, são alguns dos advogados intervenientes no processo, mas como se trata da tal guerra Norte-Sul, a comunicação social não tem passado grande importância a este assunto e continua a silenciar esta vergonha que acontece na justiça portuguesa. Meus caros, só com uma união absoluta, só com uma junção absoluta de todas as forças, poderemos combater este polvo encarnado que continua a dominar muitos dos parâmetros da sociedade portuguesa. E este é só mais um desses casos. Caríssimos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde pomos a nu aquilo que já muito dissemos, aquilo que foi desde o início o nosso compromisso com todos vocês. Lutar contra todos aqueles que fazem mal ou que pretendem fazer mal ao Futebol Clube do Porto. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.